Ainda E construiu ele foi o triplex dele ele em foi cima. construído nessa dinâmica, né? Porque tinha um construtor no Rio que queria que fosse lá e ele queria que fosse aqui, então vai ter 12 andares, lá vai ter 14, aqui vai ter 18, lá vai ter 20. A hora que viu, chegou E em o mais 30. louco é o quê? Depois que o prédio está pronto, o Martinelli decide fazer o seu triplex lá em cima sem autorização, sem arquiteto, né? Foi só construindo, chamou o pedreiro e bora. Ele queria mostrar que Que o prédio era seguro. seguro. Aí ele falou, vou construir minha casa lá em cima, e foi isso mesmo. O Martinelli foi vendido para o governo italiano, porque ele gastou muito dinheiro. Ele fala que ele quebrou, mas não é isso. Ele era um construtor náutico rico, mas ele vendeu porque ele precisava de uma grana, vendeu para o governo da Itália. Quando o Brasil entrou em guerra contra os países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, o governo desapropriou os bens desses países no Brasil e o Martinelli foi absorvido pelo governo brasileiro, virou um bem do Brasil, do governo. E aí o que acontece? Ele começa a ser invadido, ele começa a ser meio largadão. Então houve alguns crimes muito emblemáticos lá dentro. O primeiro deles é do menino Davidson, ainda nos anos 40. Esse menino é degolado e jogado no poço do elevador. Ele foi fazer uma entrega, ele trabalhava numa alfaiataria, foi fazer uma entrega, ninguém sabe em que circunstância isso aconteceu, mas ele tinha muitos sinais de violência e degolado, jogado no elevador. Uma mulher que era jogadora inveterada também teve uma morte muito estranha, ela foi suicidada, né? Mataram ela, mas falaram que ela tinha se matado. E a última, que eu acho que é a razão da gente ter uma fantasma muito específica no Martinelli, é a Rosa, que era uma menina menor de idade, foi vista entrando com um homem bem mais velho. Acharam o sapato dela no 17º andar, mas viram ela sendo jogada do 2º andar no terreno de um prédio, do terreno de um banco. E, desde então, uma menina com a descrição da Rosa, né, o rostinho, o cabelo, muito parecido com ela, é vista no 23º, entre o 23º e o 25º andar circulando. Mas tem outras histórias do Martinelli que eu acho que são curiosas. Teve invasão também depois, né? Muita invasão. Por quê? Quando o Martinelli é invadido, e ele fica invadido até os anos 70, o poço do elevador e tem um outro fosso central, até o 7º andar dizem que era inteiro de lixo. E lixo tinha de ossada humana a moto. Uma lavadora de roupa e corpo, era isso. Então, e tinha muitos crimes, estupro. muito, porque homicídio. foi um lugar virou uma terra de ninguém o Martinelli. Como se fosse uma Cracolândia dentro de um prédio. Vertical. Isso aí. Então tinha tudo: jogo, exploração sexual, prostituição, tráfico de droga. Tinha um matador famoso que chamava Meia-Noite, que ele era um circulava. Pode ser. Não era, pior que não era, coitado, o lobisomem leva a culpa desses caras. Era bem humano mesmo, desumano, mas humano. Ele era um matador que circulava lá por dentro. E aí tem umas histórias, além dessas de meio poltergeist, né, de luz que acende e apaga, gente que vê vulto, grito, vez ou outra. Tem uma história interessante dos elevadores, que são elevadores pantográficos lá dentro, né, que são aqueles elevadores que funcionam só com a ação humana de dentro do elevador. Então você abre aquela gradinha, fecha, coloca lá o que você tem e aperta e ele sobe. Se não fizer isso, não vai. E um dia todos os elevadores começaram a funcionar sozinhos, sem ninguém. E a Gabi lá? Não, mas ela falou que tem um elevador que tem o normal, digamos, agora normal. Tem. Mas tem um outro. O histórico, que são esses pantográficos. Pouca gente e ela anda vai. No outro? Pouca gente vai, ela não vai. E aí tem uma história curiosa também de um zelador que, indo embora um dia, ele foi trancar o prédio e ir embora, ele olhou, tinha um andar aceso e ele voltou para apagar. Quando ele sobe e apaga o elevador, o andar, a luz do andar, ele ouve um grito: "Ô, tô trabalhando, acende a luz aí". Falou: "Pô, desculpa". E vai ver quem tá, e não tinha ninguém de onde veio o grito, entendeu? Pelo menos era um fantasma dedicado, né? Meu Deus do céu. Trabalhador. Dedicado e o zelador com as pernas tremendo depois. Mole, né? Caramba. Tiago, uma coisa que eu queria saber também,
era da questão, quando a gente estava conversando aqui, surgiu o assunto Carandiru. Você falou, pô, tem história muito interessante No do Eu Carandiru. queria muito ir lá, o Cauê precisava de gravar uma série, e falaram que é muito bonita a biblioteca que tem lá. Tem um museu, E tem, e tem o um parque, né? acervo, e tem o Parque da Juventude, que tem alguns remanescentes da casa de detenção. E a história que a gente conta, e tem muito isso, né?